Foi Giacomo Agostini quem tirou a Ilha de Man do calendário da MotoGP. Você sabia que a Isle of Man já fez parte do Campeonato Mundial de Motos, que hoje é a MotoGP? Pois é, não só fez parte, como um dos maiores vencedores lá é justamente o mais bem-sucedido motociclista esportivo da história, o italiano Giacomo Agostini. Se você por acaso não sabe quem é Giacomo Agostini, talvez não saiba também o que são as corridas de moto na Ilha de Man, não se preocupe, eu explicarei tudo isso aqui pra você, então vem comigo, roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Não dá para falar de motociclismo sem incluir provavelmente o melhor que já existiu, Giacomo Agostini. Foi durante a segunda metade de 1960, início de 1970, quando Giacomo se tornou a primeira verdadeira lenda do motociclismo e o maior detentor de títulos e supremacia até hoje. Durante o reinado do italiano no topo, ele acumulou incríveis 122 vitórias em grandes prêmios, o que levou a 15 títulos de campeonato mundial, 8 com as 500 cilindradas e 7 com as 350, junto com incríveis 10 vitórias na Isle of Man TT. Atualmente o maior vitorioso na Ilha de Man é o Michael Dunlop, com incríveis 29 vitórias, mas Agostini ainda é destaque lá, ocupando a 14ª posição atualmente dos incríveis 143 pilotos que já venceram por lá. Os únicos pilotos que chegaram perto dos títulos na moto velocidade de água são Angel Nieto, que atualmente está em segundo lugar com 13 campeonatos mundiais, e Valentino Rossi, Mike Hailwood e também o Carlo Ubbiali, que estão em terceiro lugar com 9 títulos mundiais. Poderíamos ficar aqui falando bastante dele, né? Pois tem muita história, glórias e sucesso. Porém, o objetivo é específico sobre a Ilha de Man, onde Agostini usou sua força, claro, depois de já ter tido a glória por lá, para retirar a perigosa etapa do calendário da categoria máxima do motociclismo. Pois sim, a Isle of Man TT fazia parte do campeonato mundial. E como ainda é hoje, essa etapa é bastante peculiar em comparação às habituais pistas da Europa, consistindo em estradas estreitas, ladeadas por muros rochosos, cercas de arame farpado e centenas de árvores. Muitos dizem que Isle of Man não é corrida de motos, mas todos sabemos que é. Mas também sabemos que é insano. E insano é uma ótima palavra para usar, pois desde que as corridas existem lá, e já faz bastante tempo, iniciou em 28 de maio de 1907, só não houve morte em 2 anos. Disputado atualmente no chamado Circuito da Montanha, com 60,73 km de distância, o TT da Ilha de Man está longe de oferecer área de escape e a segurança que hoje são comuns e obrigatórios em circuitos normais. Para se ter uma ideia, a velocidade média lá é acima dos 200 km por hora para toda essa longa distância. E não é só velocidade, também vemos saltos com as motos super esportivas, portanto, levar o troféu para casa significa também ser um dos mais corajosos e habilidosos pilotos de moto do mundo. Este é justamente um dos atrativos que reúne centenas de pilotos e milhares de fãs há mais de um século. Com exceção dos anos da Segunda Guerra Mundial e também em 2001, devido a um surto de febre aftosa, a corrida sempre foi realizada lá. Com relação à etapa de Man, Agostini desafiou as probabilidades e foi tão impressionante nesse evento de prestígio como já estava sendo nos circuitos normais. Ele venceu o TT da Ilha de Man incríveis 10 vezes. Porém, em 1972, após a morte de seu amigo e compatriota piloto Gilberto Parlotti, Ago tomou uma posição sem precedentes e recusou-se a correr novamente na ilha. Inicialmente foi uma jogada impopular, já que a etapa da ilha era frequentemente considerada a corrida mais emocionante e prestigiada no circuito, mas logo ganhou força com mais pilotos seguindo o exemplo e boicotando o evento. Os organizadores finalmente sucumbiram à pressão e em 1977 removeram a Ilha de Man do circuito GP. Logo depois disso, já viria a sua aposentadoria no motociclismo esportivo, depois de conquistar seu último título mundial em 1975,
Agostini deixou a Yamaha e assinou com seu antigo time, MV, para 1976. De qualquer forma, tanto o piloto, que na época tinha 34 anos, quanto a equipe MV Augusta estavam em declínio, mas Ago ainda conseguiu dar a si mesmo e ao MV um último giro com algumas vitórias. No ano seguinte, com a saída da MV, ele assinou pela Suzuki, em 1977, que seria então sua última temporada sem vitórias. Neste momento, o carismático piloto Barry Sheene estava agora no controle da classe das 500 cilindradas, e Agostini, de 35 anos de idade, aposentou-se oficialmente em 22 de dezembro de 1977. Então é isso, Giacomo Agostini foi o responsável inicial, né? Claro que é uma série de fatores, né? Mas foi ele quem boicotou a Ilha de Man no calendário da MotoGP e hoje não faz mais parte, né? Certamente sairia de qualquer forma depois de um tempo, né? Mas sim, foi ele o responsável e é mais uma informação que você ficou sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Sobre a questão dos campeões da MotoGP, eu fiz um vídeo bem detalhado e bem difícil de fazer, bem trabalhoso, com quase 1 hora de duração, contando todos os vencedores da MotoGP até hoje. Então, se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você, ou aqui no link na descrição também, tá aqui no canal, né? Basta procurar, o título é Os Campeões desde 1949, na cinquentinha, na 125, 250, 350, 500 cilindradas de MotoGP. Assista o vídeo, ficou bem legal. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Então deve ter gostado, né? Deixa o like, compartilha com os amigos, ajuda o canal a crescer, assim você ganha mais e mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando informação para trazer para você aqui no nosso canal. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação do esporte, desses esportes menos favorecidos na grande mídia, né? Qualquer valor é bem-vindo e deixa o seu comentário, sua opinião junto com o Pix e eu falo de você aqui no próximo vídeo. Também quero convidar você a acessar o nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes, o link está aqui na descrição. Lá, além do motociclismo, falamos também dos esportes de combate e da Fórmula 1. Todos os esportes também menos favorecidos na grande mídia. Também convido você a acessar o nosso outro canal aqui do YouTube, chamado Encontros e Viagens de Moto by Ariel, onde eu coloco a minha moto na estrada, minha CBR 1000RR, e faço vídeos para você, mostrando a parte das estradas, certo? Também tem nosso canal do Instagram, que é o Moto na Estrada by Ariel. Muito obrigado e até a próxima. E não esquece, vai pilotar? Seja na Ilha de Man ou em qualquer outro lugar, coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado. E até a próxima.